Tá tendo lives e um dos motivos da internet está um pouco instável. Mas a gente já está voltando aqui, ó. Já vamos. Oi, Ai, caiu a doutora. conexão sua. Na verdade, a gente recebeu uma mensagem que a internet ia ficar um pouco instável hoje. Entendi. E é verdade. Tá, vamos lá, continuando. A numeração do seu sapato também aumentou. Também aumentou. 37 agora. De 36 para trinta e De sete. 36 para 37. Meu pé nunca mais voltou ao normal. Então, assim, o pé pode não voltar ao normal, as mamas por conta da amamentação, né? Porque o seio aumenta, produção de leite. Então, assim, tem mulher que tem mais flacidez no abdômen, tem mulher que no pós-parto o abdômen já volta totalmente ao normal. Então, assim, é uma coisa que depende da genética, depende se engordou muito durante a gestação ou não. E tem coisas que também dependem, como o tamanho do pé. Doutora, sabe qual que é o problema? Eu calçava 40, fui para 41. Ah, tá. Será Não, que, meu caso será é. que, será que no segundo, se eu tiver mais um filho, será que vai para o 42? Ai, meu Deus, não sei. Pelo amor de Deus, olha lá, teve até uma pessoa que escreveu aqui também, o meu também, dois filhos, dois números a mais. Tá, vamos lá. Fala pra gente um pouco o seguinte. É, tá, nesse período de Covid, as gestantes precisam se cuidar dessa maneira, né? Com os Sim. bebês. Tá, outra pergunta, a questão do corrimento. Tá? Então, assim, Uhum. o que gera o corrimento é um motivo de preocupação, e se agora em época de isolamento a gente precisa de algum cuidado especial com as nossas lingeries e modeladores, principalmente os Uhum. tecidos. Bom, então assim, corrimento tem dois tipos. O corrimento que chama fisiológico, que é o corrimento normal, e o corrimento patológico, que é o corrimento anormal, causado por uma bactéria, por algum fungo. Então, corrimento fisiológico é aquele que a mulher apresenta desde a adolescência, ele é geralmente transparente ou um pouquinho branco, não tem cheiro ruim, nem coça. Agora, o corrimento anormal é aquele que é amarelado, esverdeado, pode ter um odor desagradável, ou então causar coceira, né? Prurido, que a gente chama, tanto dentro da vagina quanto ali por fora. Então, a mulher precisa ficar atenta com relação a isso. E sempre que tiver um corrimento diferente do normal, ela tem que procurar o médico. O corrimento fisiológico é para fazer uma proteção da vagina. É como se o organismo produzisse uma secreção para eliminar as bactérias, as sujidades ali da vagina, e isso representa o corrimento, que é o normal, certo? Quando fica em grande quantidade ou tem esses sintomas que eu disse, então precisa procurar o médico. Muitas vezes o corrimento aumentado também pode ser por questão de higiene. Então, assim, as roupas íntimas, os modeladores, sempre lavar com água e sabão neutro e deixar secar ao sol. Evitar o uso de amaciantes, substâncias com cheiro ou com cor, porque isso aí pode causar alergia. Então, sempre procurar utilizar sabão neutro e água mesmo. Além disso, deixar secar bem ao sol, tá? E em tempos de Covid, se a paciente apresentar, né, se a mulher apresentar algum corrimento, é importante estar procurando o ginecologista, porque dependendo do tipo de corrimento, ele pode até causar alguma coisa mais grave, como uma infecção dentro do útero, infecção das trompas. Então, e além do incômodo, né? Quem já teve candidíase sabe como é incômodo ficar com esse tipo de corrimento, com coceira. E quem teve, por exemplo, já a vaginose bacteriana, sabe que a gente fica com um pouco mais de odor, então isso incomoda. Então, mesmo em tempos de Covid, dá para estar agendando uma consulta médica. Lógico que a gente adaptou o consultório, né, espaçando mais as consultas, evitando aglomeração. Então, assim, sempre ir de máscara, mas eu acho importante cuidar dessa parte da saúde feminina. Fantástico. Eu vou abrir umas perguntas que estão me mandando. Estou aqui com o computador do lado, por isso que eu vou olhar para o lado, tá? Tá. Como enfrentar a menopausa de forma saudável? A menopausa é uma fase muito, é um transtorno às vezes para muitas mulheres. Tem gente que passa por essa fase tranquilamente, mas a grande maioria apresenta algumas queixas, como insônia, perde o sono, irritabilidade, vem aquelas ondas de calor que vem no pescoço. Aí depois a onda de calor dá um frio gelado, às vezes o coração acelera. Então, o que ela pode fazer para poder melhorar? Sempre manter uma boa alimentação, prática de atividade física e tentar manter a cabeça
mais a mente, né, saudável também, produtiva, mas assim, sabendo que, se necessário, ela também pode procurar o seu ginecologista, que vai ajudar, existem medicações, então assim, é uma fase que dá para a gente fazer várias coisas para melhorar a qualidade de vida da paciente, certo? Mas sempre manter a alimentação saudável e atividade física é o ideal. É, isso é para qualquer idade, né? Para qualquer idade, desde criança, né? Como preparar seu corpo para a gestação saudável? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta que enviaram aqui no nosso chat. Se tem como evitar a displasia abdominal? A diástase de reto abdominal, será? Deixa eu ver aqui. Porque displasia. Displasia. O Eu que é acho que só displasia, doutora? confundir. Displasia, na verdade, é uma alteração celular. Então, acho que o que ela quer dizer na gravidez é quando o músculo da barriga, ele se separa, né? Isso, eu Ele acho que é isso sofre também. isso. Então, é chamado diástase de reto abdominal. Reto Tá, abdominal é esse músculo que a gente tem bem no meio da barriga, certo? Então, às vezes, certo. com a gestação, esse músculo ele acaba se separando. Então, quanto mais eu fortalecer a minha musculatura abdominal antes da gestação, menor a chance de acontecer essa alteração, certo? Só que essa alteração pode se reverter após o parto, às vezes com atividade física, alguns exercícios mais localizados, e se não reverter, aí tem que fazer o tratamento cirúrgico. Mas na grande maioria dos casos é reversível. Então, assim, quanto mais forte minha musculatura prévia à gestação, menor o risco dela se enfraquecer e se separar durante a gravidez. Entendi. Eu vou aproveitar e falar uma pergunta que mandaram aqui, que é: estou na menopausa há 7 anos, não faço reposição hormonal. Isso pode me prejudicar no futuro? Então, antigamente, era feito reposição hormonal para todo mundo. E o que os estudos mostraram? Que a reposição hormonal deve ser feita apenas quando a mulher tem algum sintoma que incomode muito, como vagina seca, o calorão, né, que são os fogachos, irritabilidade. Por quê? Porque a terapia feita por muito tempo e sem necessidade aumenta o risco de câncer de mama, de câncer de útero. Então, assim, tem que ser indicado quando você tem sintoma. E qual é a melhor fase para a gente fazer o tratamento? Nos primeiros 10 anos pós-menopausa, desde que a mulher tenha menos de 60 anos de idade, menos de 60 anos. Essa é a fase que ela se beneficia mais da reposição hormonal. Mas o fato dela não ter feito e estar se sentindo bem, ok, não tem problema. Então a gente não vai passar para todo mundo, a gente vai selecionar aquela paciente que vai ter o benefício da reposição hormonal. Ah, tá. Então é muito personalizado, né? Personalizado. Por isso que, assim, não dá para ver com a amiga qual medicamento ela está tomando. Não é porque ela está se sentindo bem que você vai se sentir com a mesma medicação. A gente tem desde isoflavonas, que são os medicamentos mais naturais, a gente tem já os hormônios sintéticos para fazer esse tipo de reposição. E tem as vias oral, pode ser através de adesivo, pode ser através de gel. Então, assim, cada um é para um perfil de paciente, para um perfil de mulher diferenciado. Dependendo se ela tem diabetes, se ela tem hipertensão, se ela tem problema de colesterol. Então, eu vou escolher o medicamento adequado de acordo com o perfil da paciente. Então, não dá para fazer uma reposição hormonal por conta própria. Fantástico. Outra pergunta. Eu não tenho útero há 6 anos, mas estou com corrimento. Não coça, só um cheiro ruim. O que pode ser isso? Olha, apesar de não ter útero, o corrimento geralmente ele vem da vagina. Então você tirou o útero, mas você continuou com a vagina. Então, se está tendo um corrimento com odor, tem que passar por consulta para ser feito o exame físico, ou às vezes até a coleta de algum exame mais específico, para ver o que está acontecendo. Não é normal ter cheiro ruim dessa secreção da vagina. Então, mesmo quem não tem o útero pode apresentar corrimento, porque tem a vagina. E doutora, gestante aumenta o volume do corrimento? Aumenta. Como a gente já disse que o corrimento fisiológico, né, o normal, ele é para fazer uma limpeza, então assim, a gestante, olha como a natureza é sábia, a gestante aumenta essa secreção durante a gravidez, para evitar justamente infecção no colo uterino e essa infecção subir para dentro do útero e infectar o bebê, certo? Então a gestante ela vai ficar mais úmida mesmo. Às vezes até normal, o paciente que não usava, né, a mulher que não usava um carefree ter que usar durante a gestação,
Mas assim, para saber se é um corrimento normal da gestação, só examinando e só o médico para dizer. Mas Tá. assim, essa queixa de aumento é bastante comum. Tá. Inclusive, a gente, né, que trabalha com modeladores, a gente percebe uma prioridade das gestantes por ter uma lingerie mais escura, o modelador um pouco mais escuro, porque sente aquela Sim, mancha e se sente desconfortável. Às vezes até falar, eu vou no médico, mas eu tenho vergonha, porque fica ali o corrimento. Eu sei que os médicos, né, vocês estão mais que acostumados, acostumado. né? Mas é uma sensação que as gestantes estranham bastante. A gestante fica com a imunidade melhor? Ela fica com a imunidade pior. A gestante ela fica com a imunidade mais baixa, É tá? mesmo? Sim, por conta da gestação. Tanto que às vezes a mulher que não tinha corrimento passa a ter candidíase e apresentar algum tipo de corrimento. Então, por isso que a gestante é grupo de risco, né? Grupo de risco para infecção, para Covid, porque ela tem imunidade mais baixa. Então, ela pode ter mais corrimentos e até coisas que não tinha antes e começam a acontecer durante a gestação. Inclusive até infecção de urina. Por isso que a gente colhe exame de urina no começo, no meio e no fim da gravidez. Porque às vezes ela não apresenta o desconforto, né, a ardência para urinar, mas ela tem uma infecção de urina que a gente chama assintomática, né, bacteriúria assintomática. Então tem que ser tratado mesmo sem sintomas. Então, justamente por isso, porque a imunidade fica mais baixa. Fantástico. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que mandaram. Tem como, qual a conexão entre reposição hormonal e AVC? Então, a reposição hormonal, dependendo da via e do medicamento utilizado, pode aumentar o risco de coagulação do sangue, certo? Então, às vezes a pessoa já tem um risco aumentado para coagulação, ou tem, por exemplo, varizes, alguma coisa assim, fuma, e aí, associado com a reposição de alguns tipos de hormônio, isso aí aumenta o risco de coagulação e qualquer coágulo pode levar a um AVC isquêmico, que a gente chama, né? Entope um vaso do cérebro e aí acontece essa isquemia. Tá. Que gostoso a interação das pessoas, né? Aliás, muitas fãs suas falando que a senhora é uma doutora muito estilosa. É Não, e verdade, é tem tão amiga minha gostoso. aqui que eu tô vendo, ó, de Londrina, Câncer. Beijo, morei 11 anos em Londrina, tô aqui faz 5 anos e ela Ah, tá me é? mandando mensagem. Você é nascida aonde? Aqui mesmo. Eu Ah, mudei tá. para Londrina para fazer a residência, a especialização, aí depois eu voltei para cá. Entendi. Sempre quis trabalhar com a mulher? Sempre. Sempre me Legal. identifiquei. Tem uma pergunta aqui. Eu tenho 48 anos e tenho muita mastite. Sempre tomo antibióticos, mas percebi que depois dos 45, essa infecção tem voltado com mais frequência. Existe outro tratamento? Então, a mastite, com essa idade, não é aquela mastite pela produção de leite, certo? Então, essa mastite às vezes pode estar associada com o tabagismo, né, com o cigarro. Então, tem que avaliar o caso de cada paciente. Às vezes ela pode ter um problema de pele, essa mastite não seria tanto na glândula mamária, mas a nível de pele, então tem que avaliar o caso dessa pessoa, ver os exames, mamografia, ultrassom de mama, para estar falando de um tratamento específico daí. Tá. Outra pergunta. Estou com muito odor na urina. Fiz bariátrica e tenho 63, deve ser 63 anos. Será que estou precisando de tomar alguma vitamina? Olha, odor na urina podem ser geralmente duas coisas. Ou uma infecção vaginal, o odor vem da vagina e a gente acha que é da urina, ou então uma infecção urinária, ou a paciente também não ingere muita água, né? A urina fica muito concentrada, né? Então dá essa sensação de odor. Então, assim, não dá para dizer que se ela fizer isso vai melhorar o odor. Ela precisa passar por uma consulta, ser avaliada, descartar essas outras possibilidades, né? Para poder dizer se é por conta da falta de vitaminas ou não. Fantástico. Vamos lá. Sobre higiene feminina, tem alguma informação importante para a senhora passar aí? Bom, higiene feminina. Então, assim, a gente tem que procurar tomar banho, né? Pelo menos 2 vezes ao dia. Pode até tomar banho mais vezes, tá? Mas eu uso o sabonete indicado 2 vezes ao dia. Porque se a gente usa muito sabonete, a gente acaba tirando as bactérias protetoras ali da região. Então, a gente orienta somente no máximo 2 vezes ao dia.
Pode-se Doutora, usar... desculpa interromper, mas tem que ser Não, aquele pode falar. sabonete íntimo? Não necessariamente. Tem gente que prefere e tem gente que não. Usar de preferência um sabonete neutro, como eu disse, sem cor, sem muito cheiro, porque isso pode ser irritativo, Ah, tá, beleza. né? Hum, Então, o banho e se manter sempre seca, tá? Então, às vezes as pacientes perguntam com relação ao uso do protetor íntimo, né? O protetor diário. aham. Então, assim, você não pode ficar muito úmida. Então, assim, se você é uma pessoa que tem uma secreção mais aumentada, então talvez o protetor seja ideal para você. Por quê? Porque você ficar molhada pode acontecer o acúmulo de bactérias, de fungos e levar a um corrimento, certo? Só que assim, lembrar que se for usar um protetor diário, aquele sem cheiro de preferência, tá? E tem que ser trocado várias vezes ao dia. Quando a mulher também está menstruada, ela deve fazer o uso do absorvente e trocar pelo menos umas 3 vezes a cada 3 horas durante o dia. Se a Nossa, mulher tem que ser com bastante frequência, porque ali fica sangue. Sangue é um meio de cultura para bactérias, então essa tem que ser feita essa troca com frequência, tá? E também, às vezes, eu estou num lugar ou eu vou viajar, ou no meu trabalho eu não consigo me higienizar adequadamente. Então, a gente tem os lenços, hoje em dia, umedecidos próprios, que podem ser utilizados nessa fase. Né? Lógico, o ideal seria lavar a vagina, né? A vulva ali, essa região. Mas nem sempre isso é possível, né? Tenho banho na minha casa, mas às vezes eu saio de manhã, chego à noite do trabalho. Então, na fase em que eu estou menstruada, eu posso fazer o uso desses lenços umedecidos para fazer uma higiene mais adequada e levar mais absorvente para fazer a troca. Outra coisa, às vezes, o uso do absorvente íntimo, né, do OB, o por interno, exemplo, né? isso, absorvente interno, tem que tomar cuidado para não esquecer. A gente acha que isso não acontece, mas acontece, tá? Então, sempre ficar atenta. Coloquei, se eu tirei, se eu não tirei, porque às vezes tem mulher que não tem o costume, usa uma vez ou duas e acaba esquecendo. E ficando o absorvente interno, ele pode dar infecção na vagina. Nossa. É verdade que sabonete íntimo prejudica a saúde feminina se usar com muita frequência? Então, como eu disse, se usar mais do que 2 vezes ao dia, você pode estar retirando as bactérias que são protetoras, né, matando as protetoras, e não vai te trazer benefício. Então, se você toma mais do que 2 banhos por dia, então, em algum momento, você vai lavar só com água, fazer a higiene da região apenas com água. Tá. Doutora, perguntar aqui o que é útero retrovertido. Útero retrovertido é a posição que ele fica dentro da cavidade pélvica, dentro da barriga. Ele pode ser em antiverso flexão ou retrovertido. É somente a posição, para frente ou para trás, certo? Mas isso não causa nenhum problema, não impede gravidez, nada disso. É apenas a posição do útero dentro da pelve. Ah, interessante isso, eu nunca não sabia disso. Pediram qual a sua opinião sobre coletor menstrual, aqueles Sei, de que lava, né? silicone, isso. Na Isso. verdade, o coletor menstrual, o legal dele é por ser sustentável, né? Então você gera menos lixo, você vai usar ele por um longo tempo. Então, assim, depende da mulher. Se ela se sente confortável em utilizar, não tem problema, desde que ela faça a higiene com frequência. Então, eu tenho que trocar esse coletor também, assim como o absorvente, eu tenho que trocar o coletor com maior frequência para não acumular sangue ali e dali eu posso acumular até sangue para dentro da vagina, dentro do útero, então tem que ser feita a troca. Mas gosto, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, assim como o absorvente íntimo. Então pode ser utilizado, é indicado e é sustentável. Entendi. Doutora, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Uma pessoa que tem um volume de menstruação muito grande, ela Uhum. pode ficar anêmica por isso? Pode ser uma causa de anemia, sim. Porque assim, a menstruação, a gente tem que ter uma duração, geralmente de 3 a 6 dias, e a quantidade a gente fala em ml, no máximo 80 ml. Mas aí a gente pode fazer uma avaliação pelo número de absorvente que ela troca por dia. Então, se tiver excessiva essa troca, excessivo esse fluxo, às vezes dura poucos dias, mas o fluxo muito intenso, então está espoliando o sangue da paciente, né? O ferro, então ela pode sim ter anemia. Aí ela precisa procurar o ginecologista
e hoje existe medicação para a gente já nem menstruar, tá? Então, isso aí pode ser muito interessante para essa paciente, principalmente as pacientes que já têm uma deficiência de ferro, como, por exemplo, as pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Então, a gente pode colocar um DIU que tem hormônio que não menstrua, pode ser colocado um implante, né, subdérmico, pode ser usado um comprimido de forma contínua para ela não menstruar. Então, assim, tem tratamento. A única coisa que a gente precisa saber é se esse sangramento, se a sua menstruação aumentada é hormonal da paciente mesmo ou tem alguma outra coisa causando esse sangramento. Por exemplo, um mioma submucoso, um pólipo uterino. Então, por isso que precisa, assim, sempre estar consultando para poder saber se é um sangramento a mais, que é da pessoa mesmo, ou se ou é indicação de alguma patologia, se ela está com alguma doença. Esse volume de sangue tem a ver com o tamanho do útero, tem a ver com o volume ou Não, às vezes a paciente tem útero super pequeno e sangra muito. Isso é entendi. variável. Por sinal, o nosso diretor aqui comercial, o Fernando, um Hum. querido lá da Yoga, a esposa está grávida e ele está pedindo quais alimentos mais indicados durante a gestação. Gente, como isso é fundamental quando a gente fica grávido. Sim. Então, os alimentos que vêm da terra, né? Que seriam os legumes, verduras, evitar os alimentos enlatados, os condimentos. Então, tudo que pudesse mais saudável, melhor. E uma coisa para a gestante é evitar carne crua também, né? Como peixe cru, qualquer carne crua, porque pode transmitir algumas doenças. E além disso, assim, por mais saudável que você seja, nunca esquecer de lavar bem os alimentos, né? Antes de ingerir as verduras, as folhas, porque pode contaminar, por exemplo, toxoplasmose, que é uma doença que pode dar infecção no feto. Então, procurar se alimentar bem e se for se alimentar, de preferência em casa, porque você vai estar lavando as verduras e cozinhando de forma adequada. Quando a gente sai para comer fora, a gente já perde um pouco esse parâmetro, né? Não que a gestante é proibida de ir em restaurante, nada disso. Mas assim, se puder evitar uma frequência muito grande, melhor, né? Porque em casa você tem um controle melhor da sua alimentação. Fantástico. Doutora, é verdade que os desejos que tem durante a gestação têm a ver com aquilo que o bebê está precisando no momento? Não, isso é mito. É Isso é mito? mito. É por questão hormonal. Tem gente que tem mais vontade, tem gente que tem menos, assim como tem as mudanças do organismo. Então, as vontades podem variar. Tem gente que não sente vontade, mudança nenhuma, tem gente que tem mudança, tem gente que não tem sono, tem gente que passa a ter muito sono na gestação. Então, isso é variável de pessoa para pessoa, mas não indica que o bebê está sinalizando alguma coisa. Tá. E também varia de gestação para gestação, né? Isso. Uma gestação nunca vai ser igual à outra. Ai, isso é um consolo para aquelas que tiveram muita ânsia como eu. Ó, uma pergunta que me enviaram aqui. Como adquirir uma peça íntima com segurança em tempos de Covid? Isso é algo bem interessante, né? Porque às vezes a gente está precisando consumir, a gente precisa, na verdade, né? A gente está Precisa. precisando comprar. E aí, quais os cuidados que eu tenho que ter para uma peça tecido de roupa? Então, a peça, na verdade, assim, você vai à loja, então, assim, ou delivery, né, que hoje tem feito, as lojas têm feito muito, mas assim, então, antes de pegar na peça, sempre higienizar as mãos, manipulou a peça, escolheu o que você vai ficar, higieniza as mãos após. E a peça sempre deve ser lavada com água e sabão, a gente sabe que a água e sabão mata o vírus do Covid, tá? Lavar a peça antes do uso. Então, assim, nunca vou pegar dessa fase uma roupa, principalmente uma roupa íntima, e já usar. Então, eu tenho que lavar antes do uso. Como a gente prepara as roupas para o bebê, né? Que a gente lava antes, com carinho, põe para secar. A mesma coisa serão as roupas que você vai usar, principalmente um modelador, uma roupa íntima. A gente sabe É, também que o vírus, ele morre acima de uns 50 graus, mais ou menos. Então, é, se aquela peça pode ser lavada numa temperatura mais alta, então sempre tem que olhar a etiqueta, isso aí pode ser feito também. legal. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo leva para a menina que começa a menstruar ter um ciclo regular?
Geralmente de 2 a 3 anos é o período que demora para ela menstruar normalmente. Às vezes ela apresenta uma primeira menstruação, pode ficar 2, 3 meses sem menstruar, depois menstrua de novo, dali 15 dias está menstruada novamente. Então, assim, nessa fase tem que ter muita paciência, porque assim, o eixo hormonal ainda não está maduro para fazer a mulher menstruar todo mês certinho. Então, a gente tem que esperar esse tempo, né? Para o organismo se acostumar e para a menstruação começar a ocorrer todo mês. Lógico que se a menina tem um sangramento muito intenso a cada 10 dias, 15 dias, né? Pode ficar com anemia por conta do sangramento, é uma coisa que está atrapalhando a qualidade de vida, então ela vai procurar o médico para ver a melhor solução. Mas na grande maioria das vezes a gente só espera, só orienta e espera esse tempo do organismo de cada uma. Tá. A mulher na menopausa que não pode fazer reposição com medicamento, consegue fazer essa reposição através dos alimentos? Então, ela pode, a reposição, assim, ela pode melhorar alguns sintomas através da ingestão dos alimentos derivados da soja e chá de folha de amora. Também pode ser, pode ajudar nessa parte de sintomas. Mas repor mesmo, assim, falar que com alimentação eu vou conseguir uma reposição sintomas, né, do calor, e posso ficar mais saudável através da ingestão destes alimentos, do chá de folha de amora. E assim, às vezes as pessoas começam assim, né? E depois, se não dá certo para ela, daí entra com alguma medicação. Mas esse Ah, tipo tá. de alimento não tem problema nenhum, então pode ser consumido regularmente. Excelente. É, eu fiz um tratamento para endometriose e fiz 2 cirurgias já. O médico me falou que ela pode voltar um dia. Isso é verdade? Eu ainda não tenho filhos e tenho medo de voltar e eu não conseguir ter bebês. Uhum. É verdade, a endometriose é uma doença que tem vários fatores, ela é multifatorial, tem fator genético, tem fator orgânico, então assim, é uma doença que pode voltar. Então, se a mulher tem, já sabe que tem endometriose, pode ser que ela tenha uma dificuldade para engravidar. Então, ela tem que procurar um médico e sempre fazer uma previsão de quando ela vai querer engravidar. Lógico, a mulher com endometriose não indica para ela esperar até os 40 anos para engravidar. Então, assim, Aham. ela tem que tentar antes. E se ela está saudável, então, assim, indicado é que já tente engravidar. Agora a gente está num momento muito complicado por conta desse vírus, porque a gente não sabe se vão ter repercussões futuras ou não para o bebê, né? Então, assim, quem esperou até agora, acho que se esperar mais 6 meses não tem problema. Mas no caso de pessoas com endometriose, então elas devem procurar o médico e programar já a sua gestação. Tá. Falando no que a senhora comentou dos 40 anos, né? Uma mulher hoje engravidar, uma mulher saudável, que não tem histórico, né, genético ruim, engravidar com 38, 39, 40 anos hoje é, é, é mais seguro em relação a tempos atrás ou ainda é algo que as mulheres têm que se preocupar? Como é que eu vou saber se aos 40 anos eu não vou estar entrando na menopausa? Certo? Então eu tenho que sempre pensar que a partir dos 35 anos existe uma queda na taxa de fertilidade. Então, eu postergar isso, pode ser que no futuro eu não tenha mais óvulos. Então, se a mulher quer ter uma gestação mais para frente, não tem problema, mas é bom ela passar com o médico que faz reprodução assistida e talvez até congelar os seus óvulos, entendeu? Porque não é uma garantia que com 40 anos ela vai ter. Assim como eu já fiz pré-natal de mulher que engravidou naturalmente com 48 anos, eu já tive Nossa. paciente, nossa, eu já tive paciente com 40 anos que não conseguiu mais engravidar porque acabaram os óvulos. Então, a partir dos 40 anos, a gente pode ter uma diminuição nessa quantidade de óvulos. E a mulher pode entrar na menopausa dos 40 aos 55. Como é uma faixa muito grande, então se eu pretendo engravidar depois dos 35, eu tenho que pensar na possibilidade de guardar os meus óvulos. Isso é caro? Como que faz isso? Como que funciona? Então, aí você tem que procurar um médico que faz reprodução assistida. Para fazer a coleta, o preço é um pouco mais caro, mas assim, gira em média, assim, para você deixar guardado durante o ano, de R$ 1.000 a R$ 1.500 os seus óvulos congelados, entendeu?
Entendi. Doutor, outra pergunta que fizeram aqui. Hormônios podem engordar? Pois depois de uma certa idade percebi que tive alteração hormonal e ganhei peso. Então, na verdade, é porque depois de uma certa idade, o metabolismo fica mais lento. Então, às vezes eu posso comer a mesma quantidade, mas com o passar do tempo, eu tenho uma tendência a ganho de peso, e principalmente por conta dessa alteração hormonal, perimenopausa, menopausa, eu tenho uma tendência a ganho de peso na região abdominal. Entendeu? Então, é o Fantástico. metabolismo que fica mais lento. Entendi. Ah, tá. Tireoide durante a gravidez. Comente um pouco. Pediram aqui. A gente faz a coleta do exame, pelo menos no começo e no final da gestação, ou então até no primeiro, no meio e no final da gestação, para ver se ela não vai ter alteração na tireoide, que pode acontecer durante a gravidez, pode acabar descompensando e talvez ela tenha que usar a medicação apenas durante a gestação. Depois a gente retira o medicamento, tá? Então hoje a dosagem do hormônio da tireoide ele já é rotina já no início da gestação. Fantástico. Corpo da mulher pós-parto, já comentou. Risco de trombose para mulheres. Eu acho que é em relação ao anticoncepcional, que é a pergunta. Tá. Quando a gente faz uso de anticoncepcional, que tem o componente do estrogênio, o estrogênio realmente aumenta o risco de trombose, certo? Mas assim, esse risco é muito menor do que o risco que ocorre numa gestação. Quando eu estou grávida, o risco aumenta em até 20 vezes mais, entendeu? Então eu tenho que ver qual que é o risco-benefício do uso do anticoncepcional. Lógico que se eu tenho varizes, se eu fumo, se eu tenho já algum outro fator que aumenta esse risco para a trombose, e eu associo uma medicação que também aumenta, aí meu risco vai ser muito maior. Por isso que eu nunca posso usar um anticoncepcional sem prescrição médica, porque o médico vai saber qual anticoncepcional é ideal para mim. Então, se eu sou uma paciente saudável, não tenho histórico nenhum de trombose, não tenho varizes, não tenho ninguém na família cometido, não tenho uma trombofilia, né, que são aquelas doenças que alteram a coagulação do sangue, ok, posso até usar esse tipo de medicação. Só que hoje a gente também tem anticoncepcionais que não têm esse componente do estrogênio. Então, que vai evitar a gravidez e não vai aumentar o risco de trombose. Então, isso aí pode ser indicado para algumas pacientes ou para quem preferir não correr o risco. Então, a gente tem as opções. Que bom isso, né? Doutora, minha filha tem 19 anos e tem muitas cólicas. Já levei para vários médicos, ela fez vários exames e não acusou nada. Levei num especialista em adolescentes que passou um sublingual Toragesic. É Coragesic, assim? isso. Isso. Foi o único que deu certo alívio. E aí, é muito perigoso? É assim, se você começa a usar uma medicação todo mês, né, como se fosse um anti-inflamatório, então você pode ter algumas complicações. Então, talvez para essa menina que tem muita cólica, talvez, dependendo da faixa etária, o ideal é ela não menstruar. Então, daí, ou a gente pode associar um anticoncepcional que menstrua e geralmente menstrua sem dor, ou então ela pode fazer uso de algum método que não a deixe menstruar. Não menstruando, não tem a cólica, certo? Que também é um Certo. incômodo, né? Tira a qualidade de vida do adolescente. Às vezes ela fica de cama, com dor, tem que fazer bolsa de água quente, precisa usar um medicamento, ela já não quer ir para a escola, falta. Muitas vezes nem o Toragesic resolve, precisa ir para o pronto-socorro tomar medicamento na veia. Então tem que avaliar o caso. Se está tendo muita perda da qualidade de vida, então ela precisa de uma coisa melhor do que só tratar a dor, entendeu? Entendi. Aproveitando a deixa, né, que eu acho que grande parte das mulheres passam ainda pelo processo da menstruação. É Uhum. verdade, é mito ou verdade, né, que se pegar friagem pode ter mais cólica? Sabe friagem? Não sei, médico não tem Sei. esse nome técnico, né? Não, O, não o tem do- para friagem, não. não tem, mas assim, isso é psicológico, porque desde pequeno eu ouço, não pega friagem porque vai ter cólica, né? Isso é mito, é verdade? E aí? Não, isso é de cada paciente, né? Tem gente que sente, por exemplo, dor de cólica na parte da frente da barriga. Tem gente que sente cólica como se fosse uma dor nas costas. E tem gente que no tempo de frio a cólica se intensifica, né? Tanto que eu disse que às vezes colocar uma bolsa de água morna na região pélvica ali da barriga, no baixo ventre,
pode ajudar a melhorar. Então, isso varia de pessoa para pessoa, né? Tá, deixa eu ver outros mitos e verdades, né? Era a friagem que eu lembro, lavar cabelo, né? Tinha uma história dessa, né? Que não era bom lavar cabelo em período Não, é bom menstrual. lavar o cabelo, sim, não tem problema. Inclusive, no pós-parto, não é para ficar 40 dias sem lavar o cabelo, Aliás, que nem na fala época pra dos gente nossos do avós. pós-parto, né? Porque hoje em dia o pós-parto é assim, né? Você acabou, saiu da cesárea, bota a cinta e vida continua. Aquela Isso. história de quarentena, de ficar muito tempo parada, aquela coisa de ficar parado, não poder se movimentar. Isso é mito ou isso tem que ser, é verdade? Não, isso é mito. A gente orienta assim a não pegar peso, fazer um repouso relativo, tá? Porque nessa fase do puerpério que a gente chama, que é do pós-parto, também existe um aumento do risco de coagulação do sangue, de trombose, de embolia pulmonar. Então, assim, a paciente que fica largada na cama, que não levanta, não pode, tá? Porque daí ela está associando o fator repouso, que aumenta o risco de trombose, com a fase que ela está, que é a fase pós-parto. Então, tem sim que intercalar o descanso com caminhadas, né, dentro de casa, fazer as atividades normais. Mesmo porque quem fez cirurgia, quem faz cesárea, se não caminha, fica muito deitada, a barriga distende, fica enorme e o intestino fica mais preguiçoso. Ela tem dificuldade para evacuar. Então, mesmo já na maternidade, no segundo dia, a gente já orienta, coloca já na prescrição, estimular deambulação, que a gente fala, que é estimular a caminhada. Então tem que caminhar sim. Não é para ficar só deitada e pode lavar o cabelo, inclusive no hospital, né? Não precisa ficar 40 dias sem lavar o cabelo. Outra coisa, eu sei que, eu não sei, talvez não seja, né, a sua área, mas eu vou ter que perguntar, porque eu lembro no meu pós-parto que eu não podia comer nada derivado de leite, porque podia dar cólica no bebê. Mas, doutora, eu lembro que eu fiquei, acho que foi coisa de 50 dias, assim, estressantes, porque tudo vai leite, né? E eu amo derivado de Sim. leite, e foi muito cansativo para mim. Isso é realmente um cuidado que a gente tem que ter, ou a gente tem que poupar um pouco isso, porque às vezes é, é mais perigoso ter um lado negativo do que positivo. Eu acho que o bom senso sempre é válido. Tem alguns alimentos que aumentam cólica no bebê mesmo, né? Que a mãe deve evitar, por exemplo, refrigerante, alguns tipos de alimentos, certo? Mas é como você disse, é o bom senso. Às vezes a mulher fica tão estressada com a alimentação que o leite seca. Entendeu? Porque o fator emocional conta muito nessa fase pós-parto. Mesmo porque nessa fase já tem uma queda hormonal, toda uma alteração. Você não tinha uma criança, de repente tem uma criança para cuidar, que não vem com manual de instrução. Então já é uma fase que eu falo para os pacientes que a gente já fica meio doida, que a gente já sente uma vontade de chorar, às vezes sente uma tristeza, uma coisa ruim, acha que não vai dar conta e tem esse estresse da amamentação, né? Porque a gente quer muito amamentar e às vezes tem mulher que não consegue. E eu sempre falo, você não vai ser nem mais mãe nem menos mãe porque fez um parto normal, uma cesárea, porque amamentou e porque não amamentou, né? Então eu acho que o bom senso, porque a gente que é mulher já é cobrada muito. Você tem que estar bonita, num peso adequado, você tem que ganhar um dinheiro bom, você tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos cachorros, e ainda tudo perfeito, né? Então, assim, a gente tem que tirar isso da cabeça, tirar esse peso, né? Eu brinco que na próxima encarnação eu vou nascer homem, porque eu acho que hoje a mulher é tão cobrada, né? Você tem que ser bem-sucedida em em tantas etapas da sua vida que a gente não dá conta. E nessa fase pós-parto, a gente está muito sensível, né? E tem mulher que tem dificuldade para amamentar, e tem rachadura no bico do seio, tem mulher que sangra. Então, assim, eu acho que tem que ter mais compaixão. Então, assim, eu vou te falar, a minha experiência com a amamentação não foi muito boa. Por quê? Porque eu fui muito cobrada e isso gera muita frustração. Então, assim, eu não conseguia amamentar. E eu lembro que eu fui num casamento e minha filha era pequena, acho que tinha uns 3 meses, e estava com uma madeira. Mas não uma madeira porque eu queria, uma madeira porque não deu certo a amamentação. Eu fui no banco de leite, tentaram me ajudar, eu fiz fono para ver se a boquinha dela se adaptava com o bico do peito, mas não deu certo. E as pessoas me olhavam no casamento de uma forma como se eu fosse a maior pecadora da face da terra, entendeu? Então aquilo me deixou muito mal. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ser mais solidárias,
mais solidários com as mulheres, entendeu? Entender que a fase que ela está passando e que nem tudo que ela está fazendo é porque ela escolheu, né? É porque aconteceu. Assim como hoje a gente tem essa coisa do parto normal, que pode ser muito frustrante para a mulher. Ela idealiza um parto, né? Um tipo de parto da Gisele Bündchen na água, que vai dar tudo certo, sem dor, e o marido vai estar lá atrás e cheirando o incenso, sabe assim, aquelas coisas. Ai, E a adorei. realidade, às vezes, não é essa, entendeu? Então, assim, às vezes ela fica tão neurótica em ter o parto idealizado da cabeça dela, que quando isso não acontece, por acaso vira uma cesárea, ela fica muito deprimida, entendeu? Ela tá com o bebê saudável. Então, assim, o objetivo final não é ter uma criança saudável, o objetivo final é ter o parto dos meus sonhos. Então, olha só a mentalidade que a gente tem hoje, entendeu? O que a mídia, o que as pessoas estão criando. É da mulher magra, é da mulher que teve um parto normal, que já sai andando. Gente, parto normal, ótimo quando dá certo. Mas a mulher não vai ser nem mais mãe, nem menos mãe, porque fez cesárea, porque fez parto normal. Gente, sinta-se abraçada por metade da população feminina dessa nova geração. Porque eu vou te Sim, contar que, assim como eu, as mulheres da minha família passaram pela mesma situação em relação à amamentação. E, assim, umas souberam a lidar bem com isso, sim. né? E eu tive uma certa dificuldade, porque eu tentei. E, é claro, cada um tem um contexto, né? Porque que, né, a Sim, amamentação não dá certo. Então, assim, é delicioso ouvir de uma médica que é estudiosa, que mostra assim, poxa, então eu não tô sendo uma mãe ruim, né? Eu estou tentando fazer o não. melhor, mas se eu não fui capaz de fazer isso e estou fazendo outra, estou dando Sim, outra possibilidade para o meu filho, né? sim. Tem que, É tem o que que tirar esse a peso. yoga, fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta que fizeram aqui pra gente. A questão do após os, aliás, libido. Depois dos 40, costuma diminuir? E a outra pergunta é que antidepressivos diminuem o libido. Ó, então vamos por partes. O antidepressivo pode sim diminuir o libido, mas tem alguns que até ajudam. Então, assim, se você percebeu que a sua falta de libido aconteceu depois de ter iniciado o antidepressivo, então você pode estar conversando com o seu médico para fazer essa troca, porque tem alguns que até aumentam a libido, certo? Tá. E a questão da libido na mulher, ela é multifatorial, é diferente do homem. O homem não é pessoal, é do homem mesmo, né? Então, o homem, se tiver um problema financeiro, o homem, se estiver triste, se estiver feliz, para ele tá tudo ótimo, né? Agora, a mulher não. Então, essa parte sexual envolve muitas coisas. E depois dos 40 anos, por conta da queda hormonal, da menopausa, às vezes existe um ganho de peso, baixa autoestima. Às vezes, nessa faixa, o casamento já não tá tão legal, os filhos saíram de casa, então, assim, tem toda uma mudança. Então, tudo isso pode interferir, né? Então, nada é. São vários fatores e quem pode te ajudar é o ginecologista, que vai abordar toda essa fase. Às vezes você acha que a falta da libido é apenas por conta da idade. Estou entrando na menopausa, virei uma geladeira. Mas eu tô com problema com meu marido, certo? Então, qual mulher vai ter vontade de ter relação com um marido que não te trata bem? Nenhuma, entendeu? Mas às Então tem vezes um pode efeito ser mais, mesmo. às vezes é mais psicológico do que físico. Os dois, podem ser os dois, mas cada mulher age, né? Tem um fator. Então, por isso que ela tem que ter uma conversa franca com o ginecologista, que vai identificar, não, essa mulher, o problema dela é a falta de hormônio, então dando hormônio vai melhorar. Não, essa mulher, ela precisa rever o casamento, vamos melhorar nessa parte, entendeu? Essa mulher precisa só de estímulo. Amiga, vamos lá no sex shop, vamos fazer alguma coisa para dar uma animada, entendeu? Então, assim, essa conversa franca que é mais interessante, porque assim, não existe uma fórmula mágica. Para cada mulher, ela vai estar reagindo de um jeito, entendeu? E às vezes tem mulher que tem até problemas no passado com relação a abuso sexual que nunca contou para ninguém e que às vezes se manifesta numa fase mais tardia, entendeu? Então, por isso, ser franco e conversar bem com o seu ginecologista vai te ajudar nessa fase. Legal. Doutora, nossa live está chegando num tempo quase que final, então eu quero já indo para as considerações finais. Quero agradecer, são muitos elogios, do qual eu também
quero aproveitar e fazer aqui da BV Treinamentos, como você é uma doutora acessível, como você é real, realista, coloca o pé no chão da gente. Obrigada, porque nós precisamos de mulheres como você atuando como médica. É assim que a gente se sente abraçada, é assim que a gente se sente verdadeira, real, né? E assim como você, a presidente da Yoga, Rosana, que está assistindo, ela é uma mulher real. A Márcia da Labijoca, que é uma parceira da BV Treinamentos também, a Marta da Ana Cortez, são todas parceiras da BV Treinamentos e que mandaram uns mimos aí, né? Sim, eu queria agradecer muito o convite de vocês, da Yoga, e os parceiros de vocês também. Então, assim, eu vou mostrar aqui o que eu ganhei, que acho que nem você sabe como são coisas lindas. Olha, esse aqui é da Ana Cortez, olha que lindo. Ai, que lindo! É um Sim. colar e E com os brinco. brincos. Eu quase não Lindo! gosto, né, de brinco, então, assim, fiquei mega feliz. Ah, tua cara. Da E é a lá, árvore da vida, né? Ali. Acho que tem tudo a ver com sim, árvore médica, da né? vida. Tudo a ver com médica. E da Labioca eu ganhei, olha que lindo, a carteira. Da Labijorca, linda. Isso. E mais a maleta. Show! Linda, lindíssima, adorei. Já vou Sucesso. colocar aqui na minha pasta as coisas do doutorado, que acho que estou começando agora, então vai dar tudo certo. Já dá um ânimo para Já estudar. dá um ânimo, né? Você vai bonitinha, arrumada. É isso aí. É E da engraçado yoga, que a gente olha. quer ver a Ó, doutora assim, bonitona, sabia? Parece que inspira a gente. não, mas é verdade. A gente tem que procurar se animar, né? Por mais É, que às vezes essa quarentena a gente ganhou um pezinho, por mais que às vezes as coisas não estão no lugar ainda, mas aí a gente tem a opção de usar o modelador, de é verdade. arrumar o cabelo, usar um brinco, né? Um colar e ficar mais bonita, né? Agora, olha só que lindo o conjunto da yoga, que eu ganhei esse Ai, que aqui. lindo. Esse sutiã é modelador, ele é bárbaro. Sim, e olha a parte de baixo, que linda. Então, Show. assim, Também você pode ficar modeladora. sexy, né? É. Com tudo no lugar, segurando tudo no lugar. Porque muitas É. vezes a mulher sente vergonha, né? Você deu uma engordada, você tá um pouco triste. Então, assim, o fato de você saber que existe lingerie para você, isso aí já te anima, né? Com Então, certeza. olha, esse aqui é um outro sutiã, também modelador, que Lindo. veio com a calcinha modeladora. Aí o outro que eu Lindo. amei. Não, tem mais presente ainda, gente. Um monte de presente. Uau! Ai, que delícia. Como eu disse que eu uso cinta, então me mandaram a cinta. Olha essa. Inclusive, Ah, essa é a que eu sensacional. indico. Por quê? Porque ela é aberta nessa região, né? Então aí você põe a sua calcinha por cima da cinta, o que fica mais fácil você fazer a higiene. E Essa essa daí é da outra, linha Premium, que a Yoga é exclusiva, viu? Então ela é ela bem vai dar um lift, resistente. ela vai dar um, Isso. ela E eu achei chapa. legal os colchetes aqui, que você pode, né, conforme aí te anima, vai emagrecendo, aí você vai dando uma apertada a mais. E essa É aqui, verdade. ela tem um tecido mais, não mais fino, ele é mais flexível, né? Mas É, ele ele é também tem menos o compressor, colchete e a né? abertura. Isso. Então, esse daqui, adorei, gente, adorei. Obrigada, pessoal da Yoga. Os outros presentes também eu amei, tá? E fiquei muito feliz por estar participando aqui dessa live. Muito obrigada. Eu quero aproveitar e agradecer a Mariane, que é nossa parceira também lá da Yoga, que ajudou essa live a acontecer. O André Bazani, que também fez toda a comunicação, conseguiu a doutora, e aliás, ele conseguiu uma doutora nota 10. Ai, Adorei. obrigada. Uma mulher real, uma mulher como a gente, muitas dúvidas aparecendo, e se Deus quiser, a gente vai poder estar juntas em breve para tirar mais dúvidas. Combinado? Já Vamos, está vamos aqui o sim. convite. Fico à disposição. Só a gente combinar. Um beijo grande, muito obrigada e muito Deus. Beijo. Obrigada, obrigada por todo mundo que assistiu e obrigada pelo convite. Beijo. Beijo!